O fato de, às vezes, você pode gastar um pouco mais com o cliente, porque ele vai ter vendas recorrentes durante um longo tempo. Então, a LTV vale a pena e justifica isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação e redes sociais do Sales Club. Eu sou Pedro Ribeiro, head de comunidades do Sales Club, e nós estamos abrindo oficialmente a segunda temporada do Pode Ser Elite, o podcast que traz convidados da comunidade Elite para contarem sobre suas trajetórias empreendedoras, sem maquiagem, abrindo a caixa preta dos seus negócios e trazendo histórias sobre sucesso, sobre tropeços, sobre aprendizados. E nós sempre vamos trazer um membro da comunidade Elite de um segmento diferente, de um mercado diferente, para que esse podcast também inspire você que é líder, gestor, empresário ou empresária a aprender mais sobre esses novos mercados e a se inspirar a seguir na sua trajetória empreendedora. O Sales Club é um ecossistema de soluções de crescimento de receita por meio de educação, mentoria, comunidade e tecnologia. Se você quer deixar o seu processo comercial autônomo, previsível e sustentável, confira aqui na descrição como o Sales Club pode andar lado a lado de você e da sua empresa. Aproveita que você está no Spotify, está no YouTube, já esmaga o dedo no like, segue a gente, ativa o sininho das notificações para não perder todos os próximos episódios do Pode Ser Elite. E indique o nosso podcast, compartilhe com outros líderes e empresários e empresárias que podem se beneficiar de escutar essas histórias empreendedoras. Quando você faz isso e distribui esse podcast, você ajuda a fazer esse conteúdo valioso chegar em mais pessoas como você e nos ajuda a trazer convidados do calibre desse, que é não só mais um cliente, um parceiro da casa aqui do Sales Club, um membro veterano da comunidade Elite, um multiempreendedor, um cara que vem do sertão da Bahia, diretamente de Irecê, e atua com mineração, atua com gastronomia, um multiempreendedor com 6 CNPJs, um amigo, um parceiro da casa, Breno Moitinho. É uma honra para mim te entrevistar, uma honra para nós iniciarmos a segunda temporada do Pode Ser Elite, batendo esse papo sobre negócio, sobre coragem, sobre resiliência, sobre empreender e transformar pessoas. Meu, o prazer é todo meu ter a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, trocando essa ideia, né? E como eu comentei com você ontem, se a gente tiver a oportunidade de impactar em um momento com uma pessoa naquilo que a gente consegue trazer de maneira mais positiva, que são características empreendedoras, o que me fizeram estar aqui hoje contigo, batendo esse papo, eu acho que o objetivo ele está consolidado. Excelente. Obrigado, meu irmão, pelo Eu tenho acolhimento. certeza que a gente não vai impactar só um, não, Breno. Acho que a gente vai impactar mais de um, com toda certeza. Amém. E pra gente começar o nosso papo, quem é o Breno? Em que você se formou e se especializou até um pouquinho ali antes de começar o primeiro negócio? Como que é a sua história e como ela te levou, Breno, para a fundação da primeira empresa? Eu costumo falar que Breno, na verdade, ele não buscou o empreendedorismo, ele caiu de paraquedas dentro de uma operação quando eu tinha 14 anos. Então, de 13 para 14 Começou anos, cedo. muito cedo. Meu pai teve um acidente na própria operação. Meu pai tinha uma pedreira já, que se chamava Pedreira Recanto das Pedras. E aí, nessa operação, meu pai sertanejo, nós estamos na região de Caatinga, onde meu pai plantava feijão. Então, ele era aquele camarada que ele ficava olhando para cima e esperando a chuva. Então, nesse momento, ele estava na frente do alimentador de britagem, olhando para cima, vendo como é que estava vindo a chuva, e veio um caminhão para poder despejar as pedras no britador. E aí, quando ele viu, já ia pegar na cintura dele, ele se jogou dentro do britador e o caminhão prensou a perna dele. E ele teve uma fratura exposta nesse dia e quebrou a perna. Então, diabético, a gente estava se programando para uma viagem para a Feira de Santana, reunir a família, e foi um momento onde meu pai era um empreendedor, ele trabalhava já nessa pedreira e tinha essa pedreira com alguns sócios. Ele chegou no momento que ele não tinha mais como trabalhar. Nós estamos falando de quantos anos? Isso aí a gente 20, tá 25 falando anos? aí uns Ah, 25 anos atrás. com outra medicina, Não, outros mais, isso recursos de assim, a gente tá falando recuperação. aqui há 30 anos atrás, porque eu tô com 40 Anos 90, anos anos 90. 90, eu tô com 44 anos hoje, 90. né? Eu tinha 14, entendeu? A gente tá falando aí de 30 anos atrás. E aí foi o momento que eu parti para operação, porque meu pai estava em cima da cama Uhum. e aí eu precisei
chegar para dentro da operação de maneira mais assertiva. Um chamado. Foi um chamado. Você E não aí, procurou realmente o não empreendedorismo? procurei, eu Foi... caí, eu me tornei um adulto precoce. Perfeito. Porque a partir desse momento eu comecei a ir para o escritório todos os dias, eu comecei a tomar conta, eu comecei a fazer todo o processo de gestão de vendas, de gestão de pessoas. O primeiro colaborador que eu demiti, eu tinha 14 anos. Então eu cheguei para ele e falei, né? Meu pai também trabalhava com pré-moldados no momento, na época, né? Ele fazia postes, né? E a parte de eletrificação. E aí chegou o momento que eu cheguei pro colaborador, tava faltando expediente, ele falou o seguinte, não, meu irmão, já deu aqui, o horário acabou, vamos embora. Poxa, mas não terminou ainda, meu irmão, a forma tá no meio do caminho. Ele falou, não, mas já deu meu horário. Eu falei, então você vai, eu vou pro seu lugar. Quem quiser seguir, segue. Mas a partir de manhã você já não serve mais pra minha equipe. É isso aí. A E gente fala, né? aí, Algumas melancias caem do caminhão e tá tudo bem. e aí foi exatamente o que aconteceu. No outro dia eu cheguei Fica pro quem meu tá pai, eu afim, falei, quem ó, tá com meu pai, vontade. desse jeito aqui não dá. Eu fui pra galinhota pra poder fazer o serviço no lugar dele. Terminamos o que tinha que ser feito e no dia seguinte ele foi desligado da operação. E aí foi isso, né? A vivência. Perfeito. E aí, Barriga no balcão mesmo, né? Pra exatamente. conseguir liderar um novo negócio que você caiu de paraquedas, né? Como você disse. Isso. Nada melhor do que realmente aprender na prática todos os Exatamente. processos, todas as operações. Então, disso surgiu a vontade, a expertise de trabalhar com a mineração. Porque nesse momento eu aprendi a trabalhar com um pouco de solda, eu aprendi a trabalhar com explosivo, com 15 anos de idade, já conhecia a operação com relação a isso. E aí despertou a vontade de fazer engenharia, né? Aí eu fui para Salvador estudar. Com os 18 anos eu passei no vestibular para engenharia de Minas, que é a minha formação principal. Então eu sou engenheiro de Minas por formação na UFBA. Passei 10 anos para me formar, imagina, cara. Gostava da faculdade. Gostava. Mentira, eu gostava era da vagabundagem mesmo, na época da faculdade. É igual aquele filme do Ryan Reynolds, que o cara não quer sair nunca da universidade. E aí, meu irmão, eu passei 10 anos na universidade, mas foi onde eu tive a oportunidade também de ter excelentes professores. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estagiar durante 2 anos na pedreira civil com o meu querido Gerleno, que para mim foi um mentor fundamental dentro da operação, onde eu aprendi como funcionava uma pedreira. Uhum. Né? O que realmente precisava para você ter um empreendimento de sucesso. E dentro desse contexto, quando eu terminei a faculdade, foi justamente em 2008, quando a gente teve aquela crise do mercado americano. Crise de subprime lá nos Estados Unidos. E aí eu já estava com previsão de estágio, para poder fazer o estágio em Santa Catarina, em São Mateus do Sul, já tinha vaga disponível para ir para o Pará, trabalhar na mineração, em Jacobina, só que essa crise cancelou todas as oportunidades de estágio. Uhum. E aí quando eu voltei para Irecê, chegando lá descobri que minha mãe estava com câncer. E aí a vida mais uma vez me traz para a operação de um empreendimento que na época não estava regulamentado. E aí eu caí para dentro da operação novamente com meu pai. E nesse momento você cai para dentro da fábrica de pré-moldados do seu pai e também da pedreira. Isso. Ele tinha os dois negócios, ele levava os dois negócios juntos, em paralelo. Né? Ele levava os negócios em paralelo. Ele fabricava alguns artefatos pré-moldados na parte de poste, né, um galpão pré-moldado e também na parte de meio-fio. Então ele já fazia isso junto com a operação da fábrica. Mas é uma operação muito pequena, uma operação, digamos assim, bem amadora dentro desse contexto. E aí, chegando lá, eu falei, pô, agora é o objetivo de pegar tudo que eu aprendi, né, lá em... E profissionalizar. E profissionalizar a gestão. E a gente começou a mexer no que dava para mexer até regulamentar o empreendimento, né? Que essa jornada até conseguir regularizar o empreendimento foi digamos assim, um pequeno parto. Até a gente conseguir resolver isso. Né? É interessante porque, falando um pouco no que tange a mineração, muita gente acha que não tem esse conhecimento, o subsolo é da União. Então, quem chega primeiro, né, tem direito de prioridade. Você faz o requerimento, você né, faz o requerimento do terreno e a partir daí você desenvolve estudos para que você consiga, né, ter o aproveitamento mineral de maneira assertiva. E essa área que meu pai trabalhava na época, digamos assim, ela não tinha 100% da regulamentação dentro desse processo. E aí eu consegui um estágio na ERC durante esse período, me formei. Estava numa área que não era requerida oficialmente. Não era requerida oficialmente. Pelo teu pai, pelo CNPJ dele. Isso. Enfim. E aí, resultado dessa brincadeira, quando chegou em 2010, eu consegui me formar, né? Eu consegui o estágio final de curso. Peguei meu CREA e aí eu falei, agora é o momento de organizar essa bagaça de maneira plena. E aí foi quando iniciou a jornada do primeiro empreendimento. Porque imagina, que muito precoce, né? Eu terminei a faculdade em julho, casei em novembro, com a minha esposa, meu anjo, Fernanda, e iniciei a primeira empresa em dezembro, que foi a RM Mineração,
Legal. surgiu, inclusive, depois do Empretec, que é E uma antes você fez capacitação um no Empretec Sebrae. lá do Sebrae. Antes eu fiz o Empretec. Na verdade, eu terminei o Empretec no sábado de manhã e casei no sábado à noite. Excelente. Eu ouço falar muito bem de pessoas que fizeram o Fantástico. Empretec, é uma transformação. Inclusive, essas pessoas me recomendam a fazer o Empretec. Sim. É uma transformação na mentalidade de líderes, né? Me disseram que ele não serve apenas para O Empretec para mim foi uma virada de chave. empreendedores. Foi uma das viradas de chave da minha vida. Acho que a vida você passa por algumas viradas de chave, né? E Empretec eu creio que foi a primeira delas, porque onde você percebe que na metodologia do curso, para quem não conhece o Empretec, é um curso que foi formulado pela ONU, no Brasil ele é ministrado pelo Sebrae, é uma metodologia que é aplicada de maneira mundial, e onde ele vai trazer, ampliar em você as características empreendedoras. Certo. E aí é uma imersão de 7 dias. Não vale a pena falar muito, porque você precisa, né, passar por ele, você precisa desfrutar o caminho para poder entender de que forma o Empretec ele consegue transformar realmente a vida de muita gente. Vamos pegar de novo a ordem das coisas. Você falou que foi tudo num período de tempo muito curto. Muito curto. Formação, casamento com a Nanda. Isso. E o início Da primeira empresa. Primeira empresa, que é a RM Mineração. A RM E aí, Mineração. esse é o seu primeiro CNPJ. Primeiro CNPJ. É o primeiro negócio do Breno como empreendedor. Conta para nós, Breno, a conexão do início da RM Mineração. A gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar o podcast. Como foi importante a comunidade local. Sim. E pessoas que foram pilares, que foram mentores e parceiros que te apoiaram nesse início. E a conexão que a gente traz para o Breno de hoje. Sim. Que vive em uma comunidade aqui conosco, na comunidade Elite, e que também tem parceiros relevantes e que estão... Com certeza. Estamos juntos. Essa questão de dar e receber, que é fundamental dentro de uma comunidade. Como isso foi importante para você lá atrás? É interessante reviver esse momento da RM Mineração, porque assim, ninguém chega em canto nenhum sozinho, né? Você sempre vai precisar de pessoas. Sim. E eu tive a grata satisfação de me deparar com várias pessoas que me auxiliaram de maneira muito plena para eu poder estar aqui hoje, batendo esse papo contigo e trocando essa ideia. Por exemplo, eu requeria a área e eu cheguei para Evilásio, que foi o primeiro camarada que acreditou em mim. Porque eu requeria a área, sim, mas eu não era proprietário dela. Então eu não tinha autorização de extrair, porque eu precisava da autorização do proprietário da área. E foi onde eu botei minha fardinha de engenheiro, camisa social, a lapiseira no bolso. E aí cheguei para a Vila na cara e na coragem, sem R$1 no bolso. Eu falei, Vila, meu querido, bom dia, tudo bem com você? Ele tudo. Eu falei, e aí, meu irmão? Eu tô querendo comprar a sua propriedade. Ele falou, é mesmo, cara, que massa. Eu vendo. Eu falei, quanto custa? Ele falou, custa X. Eu falei, eu pago. Na verdade, você não acha que tá caro não, porque só tem pedra. Aí ele falou, mas Vila. Pra você é o que importa, é a pedra. Eu falei, você tá certo. Inteligentíssimo, Vila. Um negociador nato. Nato. Mas aí foi o momento que eu falei, então pronto, tá fechado o preço, eu pago, agora eu preciso de uma condição. Ele, qual foi? Eu falei, no dia que eu começar a tirar as pedras, eu começo a pagar, porque eu preciso viabilizar esse recurso. E ele foi o primeiro cara que acreditou em mim. Devo, não nego, pago quando puder. E foi o primeiro cara que acreditou em mim. E falou o seguinte, não, Breno, eu gostei de você, gostei da sua atitude, de vir aqui conversar comigo sem trazer ninguém, de marcar essa reunião. E eu acredito em você, eu acho que você tem potencial, eu vou lhe vender a área. E aí ele me vendeu a área sem R$1. Sensacional. E a partir daí começou a organização do processo. Eu falei, pronto, eu tenho uma área. Mas aí o que é que falta? O resto tudo. E aí a comunidade, as pessoas. Eu fui para um amigo de meu pai, Alfredo Tura, conheci o meu avô, inclusive, uma grande figura, grande Alfredo, que era um grande empreendedor na nossa região, um senhor de idade já, hoje a altura deve estar com 80 e alguns lá vai. E uma frota de equipamentos. E aí eu cheguei para Tura, falei, Tura, eu estou precisando de alguns equipamentos para iniciar minha operação. Ele, o que é que você precisa? Eu falei, de um trator esteira e uma escavadeira hidráulica, para poder fazer o decapeamento da propriedade e depois a gente começar a tirar essa pedra. Perfeito. Aproveita aqui, Breno, nesse ponto, explica para o pessoal, que a gente gosta muito de ampliar aqui o repertório de negócios e de conhecimento.
Como funciona a pedreira em termos das camadas e do processo de extração da brita? E não se preocupe, depois eu vou voltar no Alfredo. Não, com certeza. E é interessante porque a gente consegue relacionar as pessoas fundamentais em cada etapa. Exatamente. Porque primeiro na mineração você precisa fazer o processo de decapeamento, onde você vai tirar o material inerte que está em cima do mapeamento rochoso. Uhum. Então, primeiro, eu requeri a área, consegui a autorização do proprietário do solo. Então, a partir daí, a gente consegue agora, digamos assim, se aprofundar na pesquisa. Então, eu tinha uma autorização de pesquisa, eu tinha 2 anos para pesquisar. Nesses 2 anos, a gente tinha que aprovar um relatório de pesquisa, onde a gente começou uma pesquisa detalhada com perfuração e sondagem, para poder quantificar o maciço rochoso. Porque antes disso é uma ocorrência mineral. A partir do momento que você estuda ela, tecnicamente falando, e a viabilidade financeira do empreendimento, é onde você vai conseguir a aprovação do relatório de pesquisa, que transforma essa ocorrência numa jazida. Então, dentro desse primeiro processo, a Evilás autorizou, requeri, gerei o relatório de pesquisa. Só que, para empreendimentos de baixo impacto, você consegue um processo chamado guia de utilização, que é uma autorização temporária, onde você consegue lavrar antes da autorização definitiva, para custear o processo operacional. E foi o pulo do gato que a gente conseguiu resolver. Uhum. Porque a gente conseguiu essa autorização temporária, limitada a 48 mil toneladas por ano, enquanto você não contemplava 100% da pesquisa. Uhum. Então, primeiro Te veio... permite gerar receita antes de Exatamente. ter a regulamentação concluída. Exatamente. Então, durante esse período da guia de utilização, a gente fez todo o processo de pesquisa, mapeamento da área, né, a parte de geologia, a parte de quantificação de reserva, e aí onde a gente emitiu o documento que é o relatório de pesquisa, que posteriormente ele aprova, a equipe da ANM chegou na área, valida aquele relatório que você apresentou, e aí você tem um relatório de pesquisa aprovado, então você já tem uma jazida. A partir daí você vai implementar um plano de aproveitamento econômico. É um documento que você vai demonstrar para o órgão como você vai fazer a extração desse bem mineral de maneira mais assertiva. Então, dentro daí, aí você explica todas as etapas do processo, como é que você vai fazer, o que é que você vai fazer. Então, pronto, consegui com Vila, a área, depois veio a fredutura com os equipamentos. Então, vem a primeira etapa, decapeamento. Você precisa tirar o material inerte. Depois vem a perfuração para inserir o explosivo. Material inerte é terra. Terra, é argila. argila, é a rocha intemperizada que Sim. está na parte superior. Não vale nada. Vale. Na mineração vender isso? nada se perde, tudo se transforma. Lá você funciona de maneira isso aí. plena. Sensacional. Né? Então, inclusive no nosso requerimento de pesquisa, posteriormente, a gente colocou também esse material como um bem que pode ser utilizado. Então, hoje a gente, além de vender a brita, a gente vende também a argila, a gente vende também o material de aterro. A gente conseguiu utilizar 100% do nosso material. Então, tirei o material, pronto, aí eu deixei a rocha exposta. Eu preciso agora fazer o processo de perfuração, desmonte, carregamento e transporte. Para perfurar equipamentos de grande porte, você vai precisar, normalmente são carretas pneumáticas com compressores de alta capacidade, acima de 650 PSI, então com alto consumo de combustível. E aí, para variar, eu não tive equipamento. E aí é diesel. E é diesel. Aí vem outro parceiro, Jurandir de Feira de Santana. Né? Eu falo, e aí, meu querido, tô precisando perfurar. Como é que faz? Ajuda? Ele, não, Bruno, a gente se ajeita. 30, 60, 90, 120. Na Bahia virou até música. 30, 60. E aí, dentro desse contexto, eu consegui os equipamentos para fazer a perfuração. E com Aí fui pro posto. Com o Jura foram os equipamentos, ou foi o posto? Ou foi o combustível? Não, foi equipamento de perfuração. Perfeito. A carreta de perfuração e o compressor. E agora eu precisava do combustível para poder rodar essas máquinas e começar a operação. E aí onde eu cheguei no parceiro do posto, Henrique, lá de Irecê, do Quatro Rodas, um grande parceiro. Eu já comprava com ele, mas de maneira mais limitada. E eu falei, Henrique, meu irmão, ajuda o amigo, que agora a gente precisa de um volume maior de combustível. Vou aumentar minha compra. Vou aumentar minha compra. Eu ajudo, você me ajuda. Meu irmão, fica tranquilo, o que você precisar, você leva e depois você paga. Aí eu falei, percebe quantas pessoas nos auxiliaram nessa operação. A importância de toda a construção de relacionamento que foi feita por você.
com pessoas da sua família Meu também pai apoiando também, né? isso, Que seu era, graças a pai, Deus, era uma pessoa muito bem seu relacionada. avô também você citou. Sim. E aí, resultado dessa brincadeira, consegui máquinas, combustível. E agora o que é que falta? Perfurei, preciso detonar. Agora eu preciso do explosivo. E aí eu fui para outro parceiro, Carlito, lá de Salvador. Foi um parceiro que eu já, como engenheiro de Minas, já estava CLT numa pedreira de América Dourada. E eu já comprava na mão dele para essa empresa que eu era CLT. É. E aí foi o momento que eu cheguei para ele e falei, Carlito, agora é a minha, me ajuda. Ele falou, não, lhe dou prazo, 30, 60, 90, dá para você? Eu falei, pronto, já tem o explosivo. É Entendeu? isso aí. E aí compramos o explosivo, elaboramos plano de fogo, detonação realizada, rocha detonada no pé do pátio. Você já sabia operacionalizar essa operação? Sim. Imagino que ela é altamente arriscada. Eu tinha passado A 2 operação anos trabalhando só de com isso, explosão. cara. Eu passei 2 anos trabalhando só com isso numa pedreira em Salvador, com o Gileno, onde eu fui estagiário e onde eu trabalhei o último ano do meu estágio foi basicamente na área de planejamento de lavra, porque a Civil estava passando por um processo de reestruturação da lavra. E aí, tanto que eu era um estagiário, que tinha outro parceiro que trabalhava comigo, que era outro estagiário, que era o Luiz. Hoje, abraço, Luizinho. Hoje, o Luiz está nos Estados Unidos, mora lá, tem uma família linda. É engenheiro de Minas de formação e engenheiro civil, que ele concluiu lá nos Estados Unidos também. E aí foi onde eu aprendi, digamos assim, a operacionalizar isso de maneira mais assertiva. E pronto, detonou a rocha. Então já tem o material todo detonado. Agora eu preciso levar para o pátio, porque meu pai tinha os equipamentos já montados da pedreira. Falei, agora como é que leva se eu só tenho um caminhão, velho, bagaçado? Caminhão caçamba. Eu falei, agora é a sacada. Aí eu cheguei para os caçambeiros, parceiros que a gente já conhecia a longa data. Eu falei, meus irmãos, cada 10 caçambas que vocês colocarem na minha pedreira, eu lhe dou uma de brita. Sensacional. Então, permuta. Então, eu negociei com a Vilásio, eu consegui prazo. Com Jurandir, eu consegui prazo. Com o Posto, eu consegui prazo. Com a Alfredo Tura, eu negociei em brita. Paga em brita, Tura. Tá massa. Com os caçambeiros, eu consegui permutar em brita. Então, eles transportavam o material e eu pagava em brita. Só que a sacada foi que, além de ser meus transportadores, eles se tornaram meus vendedores. Porque eles precisavam vender para poder receber. Então, eu consegui 10 distribuidores naquele momento que já começavam a entregar esse material para mim dentro do mercado. Resolveu 3 problemas. E aí a máquina começou a girar. Uma tacada. E aí a máquina começou a girar. E aí com o giro dessa máquina, né? E aí pronto. E aí você vai captando o recurso, paga todo mundo de maneira certinha, você consegue mais crédito. E aí a máquina vai girando. Hoje, e foi ampliando e aumentando. Com certeza. Aí foi quando chegou o momento que meu pai, interessante que na época, meu pai, quando ele começou a operação, meu pai era daquele camarada, manda quem pode, obedece quem tem Jesus. Fazia gestão no bolso de um paletó. Raiz. Entendeu? Empreendedor raiz na essência da essência. Meu pai não tinha a empresa dele não tinha conta em banco aqui do livro de contabilidade. Tudo, digamos assim, no caderno. Era um processo. E aí a gente conseguiu. E funcionou durante muito tempo. Só que a gente conseguiu trazer, né, as melhores práticas que eu vinha trazendo já de Salvador, entendendo como é que funcionava lá da pedreira civil e conseguiu aplicar. E aí quando eu cheguei, por exemplo, meu pai produzia em torno de 600 metros cúbicos de brita no mês. Entendeu? E a gente começou a escalonar isso. Aí vem o primeiro turno, depois bota o segundo turno, depois bota um terceiro turno de operação. Perfeito. E aí a gente começou a produzir cada vez mais, gerar um histórico bancário. A gente abriu conta em banco no primeiro ano, aquele aperto, no segundo ano vai desenvolvendo, até que o banco começa a acreditar em você. Fala, não, camarada tem potencial. E aí ele fornece infraestrutura e aí você compra novos equipamentos, investe em equipamentos. E aí você vai alavancando o seu negócio. Então hoje nós temos uma planta que deve estar avaliada em torno de uns 30 milhões ou um pouco mais, né, de equipamentos que foram adquiridos, só os ativos. Se fizesse um valuation somente com os ativos, a gente só os ativos a gente está falando em torno de uns 30 milhões aí, quando a gente fala de equipamentos, máquinas que já estão implementadas dentro da nossa operação, né, em 15, 16 anos de operação em função disso. E aí, Breno, você falou muito sobre a sua genialidade e criatividade para tirar o negócio do zero e levar ele pro, digamos, pro 1, né? E depois você foi alavancando, como você comentou aqui sobre a questão de você começar a passar mais confiança pro setor bancário, você consegue, pro mercado como um todo, você consegue alavancar isso. Sim. Mas uma questão que eu não
acabei não te perguntando antes do nosso papo, que me gerou uma curiosidade. Quem eram seus clientes desde o começo? Quem eram as empresas que compravam as britas desde o começo? E hoje quem são? Qual é o perfil desse cliente ali? Ele está mais na região? Ele já está você já ampliou bem esse raio de atuação? Fala um pouco disso para nós. Hoje Irecê é um centro comercial regional. Então hoje Irecê, mesmo sendo uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena, você tem em torno de 23 a 25 cidades que margeiam a cidade e utilizam Irecê como referência dentro desse processo. E aconteceram várias obras estruturantes na nossa região que alavancaram esse projeto de maneira muito assertiva. Eu estou falando infraestrutura mesmo. Infraestrutura, estradas, parques eólicos. Então a gente acabou atendendo muitos clientes nessa área. A primeira virada de chave, digamos assim, para a gente conseguir o primeiro contrato que fez a diferença na casa na casa de sair dos milhares para ir para o milhão, foi justamente uma empresa chamada Cetel. Né, o Vladimir, um grande parceiro, ele fez uma estrada de São Gabriel até Jussara, que é um município próximo a Irecê, em torno de uns 40 quilômetros de pavimentação. E aí, britas? E aí, brita corrida, aí foi interessante quando você fala, né, a consultoria, os mentores, as pessoas certas para gerar as oportunidades. A gente tinha uns produtos lá, por exemplo, que era um pó sujo, que não tinha venda, não saía. A Eliana chegou, não, isso aqui não é um pó sujo, isso aqui a gente tem que mudar o nome, que pó sujo não vende. Aí virou um PSP, que é um produto de subbase de pavimentação. Asfalto. Então a gente já pegou esse material e depois misturou com a brita, já gera uma brita corrida. Entendeu? Então já é mais um produto de base de asfalto. Então transformou um subproduto em um produto possível de vender. E aí o que acontece? Esse cliente, por exemplo, ele teve uma demanda muito grande num curto espaço de tempo. Então a gente reestruturou a fábrica em função dele, começamos a produzir esses produtos que a gente não tinha antes, que era a brita corrida, o PSP, e começamos a atender essa obra. E essa obra, digamos assim, ela consumiu tudo que eu produzia, eu tive que colocar 3 turnos de operação. E durante quase um ano, tudo que eu fazia era dele. Né? Então aí fui dando fôlego, fui dando estrutura, fui dando validação. Hoje, 70% da minha operação é B2B. A gente atende grandes empresas que trabalham com obras estruturantes. Quando a gente fala a gente atende algumas usinas de concreto. Na cidade de Irecê tem 2 grandes parceiros, a MB Mix e a Iremix, que são parceiros na área de concretagem. A gente atende 2 ou 3 grandes empresas de asfalto na nossa região, que fabricam o CBUQ, que é o asfalto quente. Né? 2 ou 3 fábricas na região. E aí o que acontece? Todas as grandes obras hoje, graças a Deus, que chegam na região, sabem que na RM Mineração tem um camarada lá que tem um juízo meio apertado, que tem capacidade de produção, que tem garantia de entrega e tem uma qualidade específica. A gente tem laboratório dentro da própria unidade. Confiança e credibilidade são as palavras do momento. A gente tem um laboratório dentro da própria unidade para poder entender se a qualidade do nosso material está de maneira assertiva, para que a gente possa atender esses clientes mais exigentes. Porque às vezes você vai validar uma obra grande porte. Então, qual a dificuldade dele? Se faltar o material para ele, é um problema. Né? Então, você precisa de um fornecedor para de confiança. Para a obra é um baita prejuízo. Entendeu? Então, imagina se ele tem capacidade de consumir um grande volume de material. Então, eu tenho estoque para poder atender. Então, se você é um grande, precisa de uma grande quantidade de material num curto espaço de tempo, eu sou a única opção, digamos assim, num raio de aproximadamente 300 quilômetros. Então, isso acaba gerando uma vantagem competitiva significativa e a gente acabou focando nesse nicho. Hoje eu também atendo B2C, mas o meu foco principal, né, digamos assim, quem realmente faz o negócio girar de maneira mais assertiva é o B2B, são as grandes empresas de infraestrutura, né, parques eólicos, concreto e pavimentação asfáltica. E a sua construção, o seu legado em Irecê e na região, a credibilidade e a confiança, o fato de você ter um laboratório de testes que valida a qualidade do seu produto, gerando muita confiança e credibilidade para os seus clientes, já é uma grande barreira de entrada de potenciais competidores que queiram se instalar na região. Entendeu? E assim, porque assim, o mercado de mineração também não é um mercado tão simples. Você iniciar uma pedreira, a gente está falando de investimento aqui na faixa de inicialmente de 5 a 10 milhões para começar uma operação. E tem pouquíssimos brenos com a genialidade. Tem pouca gente com juízo curto.
para fazer o que você fez ali com muita criatividade E lá pouco atrás. recurso, né? E quem tem muito Pouquíssimo recurso, às recurso. vezes, não tá falando, não Exatamente, vai investir num ramo, digamos assim, que não é tão exatamente, simples de operacionalizar. exatamente. E Breno, me conta uma coisa. Hoje você tem um ecossistema ou um grupo que tem negócios em plataforma. Sim, Tem 6 CNPJs, são né? 6 CNPJs 6 hoje. CNPJs. O que eu queria explorar contigo é como a validação e a maturidade do primeiro negócio, que foi a RM Mineração, levou à fundação e validação e crescimento dos próximos negócios, dos outros CNPJs que são teus, Sim, e como esses negócios eles se conectam num ecossistema de soluções para os seus clientes e como eles também se retroalimentam. sim. Interessante que o primeiro que surgiu depois da RM foi o restaurante, Que não tem que não tanta tem tanta conexão assim. conexão. Mas por que isso, o restaurante Breno? E aí, Breno, com a turma de IRC, participando de um evento na área de cultura, nessa época eu também tocava na noite, né, percussão com a galera, gostava da música. E aí participamos de um evento chamado Usina Cultural. Desenvolvemos uma estrutura de um espaço com a cooperativa da cidade. E lá precisávamos montar uma estrutura para fornecer um alimento para a galera que estava lá. E aí, dentro desse contexto, eu cheguei para a esposa, eu falei, amor, você não quer colocar lá alguma coisa não? Coloca lá um crepe. E aí minha esposa Nanda montou lá um balcãozinho e aí foi vender crepe no evento. E aí tudo que fez, vendeu. Tipo, não ficou nada. E aí daí surgiu o meu querido. Desmanchei o quintal de casa, transformei num restaurante. E aí começou o meu querido, que ano que vem agora faz 10 anos de negócio. E é muito difícil negócios de gastronomia em cidades Sim, pequenas. Eu falo isso porque eu venho de uma cidade do interior de Minas. sim. E são poucos os restaurantes que prosperam e comemoram uma década, 2 décadas. Sim, não é tão Há simples. uma É um ramo rotatividade muito grande nesse muito ramo alto. aí, dificuldade de 70% dos construir, empreendimentos aí fecham com exatamente, menos de 2 anos. de construir Né? confiança, Sim. qualidade, a dificuldade com mão de obra. Muito legal ter o meu querido aí completando. Vai fazer 10 anos já, cara. E aí do meu E qual é a querido. culinária lá do meu querido? Meu querido, ele faz um pouquinho de tudo. Você tem crepe, você tem pizza, você tem culinária internacional. Acabo gostando de viajar muito, então todo cantinho que a gente viaja, É uma atualização no a cardápio. gente traz alguma coisa diferente para o nosso cardápio. E aquela questão da tecnologia, eu sempre gostei muito da tecnologia. Então hoje nós temos fornos alemães da Rational, que é o que tem de melhor, digamos assim, dentro do processo de cocção, para justamente ter um alimento saudável, já ter uma cozinha estruturada, rápida. Hoje, meu irmão, graças a Deus, eu me orgulho de ter uma das cozinhas mais bem estruturadas lá da nossa região, justamente pelo fato de buscar sempre estar investindo em tecnologia, de estar investindo em processos. E a Nanda é a chefe de cozinha. Nada é a que bota o negócio para acontecer. É isso aí. Nós vamos ter aqui muito em breve nos seus clubes a nossa cozinha e a gente quer muito Sim, você, Nanda, aqui. Quem sabe fazendo um almoço, um jantar vai especial ser um para nossa prazer, meu comunidade irmão. elite. Aí do meu querido, depois disso veio a XRM Premoldados, que era um sonho antigo. Meu irmão é engenheiro civil, só que acho que ele não se adaptou muito na engenharia. Hoje ele é meu sócio, trabalha comigo na fábrica, nosso diretor comercial. E eu sempre tive essa vontade, né, de montar uma estrutura, porque a gente já tinha brita. Sim. Então, que é o insumo principal da fabricação dos pré-moldados, né, da parte de artefato. E meu pai já trabalhava com isso há longa data. Falei, vamos partir para essa brincadeira. E aí fizemos os investimentos necessários e implementamos a XRM Pré-moldados, Perfeito. que hoje ela começou com blocos ecológicos, onde a gente já aproveitava um subproduto da mineração, que era, mais uma vez, o pó sujo, virou um BBE, que é uma base para bloco ecológico, que é uma mistura de argila com o pó de brita fino e o silt, material, digamos assim, contaminado, que você conseguiu agregar um pouco mais o valor. Perfeito. E aí compramos o equipamento da Auroma e começamos a fabricar os bloquinhos ecológicos. E depois disso partimos para um bloco de concreto, né? E pavers. Então a gente trouxe uma estrutura. O que é o paver? O paver é o pavimento de concreto, né? O pisozinho de concreto. Piso para Então de 16 faixas, tem calçada. holandês. Exatamente. Muito utilizado no interior para ruas, para pátios. Quais outros produtos lá na XRM? Hoje a gente produz na XRM tanto bloco ecológico quanto blocos estruturais. A gente Paver. paver,
blocos de vários modelos, de 9, de 12, de 17, paver holandês de 16 faces, canaletas, né, meio fio. Então a gente todo um leque de produtos que atendem esse processo. E mais uma vez, o investimento Canaleta para saneamento básico, né? Não, na verdade a canaleta é para o próprio processo construtivo também, junto com o bloco. São aqueles tubos de Não, concreto. são as canaletas de concreto em si para poder utilizar com o bloco estrutural, na fundação também, né, das obras. E tem oportunidades também para lajes, para Sim, atender a industrialização da construção sim, civil. sim. Por exemplo, a gente trabalha com bloco estrutural, Uhum. né, que é uma tecnologia que já é utilizada, né, na capital de maneira mais assertiva. O interior acaba sendo mais, não tão comum isso, mas graças a Deus o mercado vem absorvendo de maneira muito assertiva. E, mais uma vez, a preocupação com a tecnologia fez com que a gente trouxesse uma central de concreto para poder atender a nossa fábrica. Então, hoje eu só alimento a minha central de concreto, que já me entrega a minha receita do bolo praticamente pronta para a confecção dos meus produtos. Imagina que antigamente o cara, trazendo agora a correlação, como funciona uma fábrica de pré-moldados. Pequenas estruturas, o que é que fazem? Tem um misturador, onde vai ter aquela galerinha na galinhota, né? Alimentando através de um traço pré-determinado, que vai ser, fazendo analogia, a mistura do bolo, a quantidade que você vai usar de cada tipo de material. Receita do bolo. Né? A mistura do bolo, a receita do bolo. Só que na nossa operação, por exemplo, nós temos uma central de concreto onde a gente trabalha com 4 produtos. Areia industrial, que é a fabricação da própria fábrica. Nós somos a primeira pedreira na Bahia a ter um VSI, que é um britador girosférico que produz uma areia a partir da brita. Então, esse é uma areia que tem uma granulometria um pouco maior e faz com que a mistura dela com a areia do rio você consiga ter uma curva granulométrica perfeita no seu traço. Então, o nosso bloco é conhecido como o lisinho. Porque você consegue fechar todas as etapas da curva granulométrica porque você tem 2 materiais distintos. Normalmente o pessoal... Isso significa que ele não tem os pequenos sulcos, poros. Exatamente. E isso confere mais estrutura Qualidade e mais e qualidade estrutura. para esse bloco. Não só uma qualidade visual, mas uma qualidade estrutural. Inclusive, para reforçar essa característica, a gente colocou no nosso laboratório, a gente tem uma prensa. Então eu consigo atestar que aquele material que eu entrego, ele tem uma resistência mínima especificada em norma. Mais uma vez, além de ter um laboratório que eu consigo analisar a umidade, a granulometria dos meus produtos para poder chegar no traço perfeito, eu tenho uma prensa que eu consigo dizer, esse paver está dentro de norma. Certo. Né? Então eu consigo fazer uma gestão da prensa qualidade muito assertiva. De provavelmente uma norma ABNT ou uma norma internacional. Exatamente. A prensa faz um teste para garantir o paver está dentro da norma. Não só o paver, mas como tanto o paver quanto o bloco, ele tem as características técnicas no que tange ao processo de resistência para poder atender a demanda de mercado. Então, hoje nós somos a única fábrica de pré-moldados em ERC que tem esse laboratório próprio para poder fazer esses ensaios, inclusive prestando serviço para alguns parceiros da cidade. E são os mesmos clientes ou também outros, diferentes dos clientes da RM Mineração que você citou, que são clientes que fazem grandes obras de infraestrutura? Interessante que na XRM também temos como foco hoje principal o B2B, né, que são empresas que atendem no processo de infraestrutura, porque eles conseguem atender obras de pavimentação, grandes empresas que precisam preparar seus pátios para poder receber caminhões. Então a gente trabalha com PV de 6, de 8, que geram uma resistência maior. E pelo fato de ter um material certificado, isso acaba facilitando. Sim. Uma garantia de qualidade. E também empresas que executam obras públicas, que precisam de um material, digamos assim, mais assertivo e uma garantia de qualidade e de entrega constante. A gente tem uma logística própria, com 3 caminhões dentro da própria operação, caminhões MUC. Então a gente consegue ser muito assertivo também na manutenção da continuidade da entrega. Caminhões MUC em breve com catracas MAVI. Com certeza, que é mais um parceiro da comunidade ali. Abraço pro Tiagão. E Brenão, andando um pouco mais sobre a XRM, como você hoje lá na XRM, daqui a pouco a gente vai entrar sobre o encontro do Breno com o Sales Club. Sim. Mas antes disso, como você gera demanda por novos clientes ou gera demanda por vendas recorrentes para a base de clientes atual tanto da RM Mineração quanto da XRM? A RM Mineração em si, pelo fato de ser uma empresa, digamos assim, mais estruturada, mais consolidada dentro do mercado, o boca a boca acaba sendo
né, a indicação acabou sendo um processo muito mais assertivo. Mas isso é antes de conhecer o processo do Sales Club, né? Porque a partir do momento que a gente conheceu o Sales, a gente começou a otimizar essas rotinas e padrões comerciais de maneira mais assertiva. Temos, lógico, as mídias sociais, que são ferramentas de comunicação. Hoje nós temos um CRM, hoje a gente utiliza o Pipe Drive, que foi inclusive uma ferramenta validada aqui, no próprio Sales, inclusive estruturada pela Giovana, que é uma fofa, né? Que é a Sales Ops aqui da operação. E hoje, na nossa fábrica em si, alguns clientes são em comum, como a gente consegue atender tanto com a pedreira, acabou virando um ecossistema. A gente consegue atender com a brita, a gente consegue atender com bloco, a gente consegue atender com paver. Uhum. E esses clientes são captados através tanto de comunicação nas mídias locais, a gente está falando de mídias sociais, a gente está falando em alguns momentos de rádio, a gente está falando de eventos específicos, que a gente executa algumas capacitações de construção com alguns insumos específicos, por exemplo, o bloco ecológico, a gente já fez algumas capacitações relacionadas a isso. Mas é aquela coisa, né? Depois do sale, a gente está reestruturando essa questão comercial, digamos assim, de maneira mais assertiva, para que a gente possa ter um CAC mais conhecido, né? Um custo de aquisição de cliente Quanto mais menor, assertivo, melhor. quanto menor, melhor. E o LTV, quanto maior, melhor. Melhor. E a recorrência, né? Então, hoje a gente busca essa relação CAC-LTV de maneira muito assertiva, porque não adianta, é o que a gente aprende aqui, né? Exato. O fato de, às vezes, você pode gastar um pouco mais com o cliente, porque ele vai ter vendas recorrentes durante um longo tempo. Então, LTV vale a pena e justifica isso. E tem clientes que não justificam. Então, nós temos, digamos assim, alguns ICPs, alguns perfis de cliente ideal, bem característicos, né? Que validam margeio entre grandes empresas, entre tanto indústrias como indústrias de manufatura, como a parte de concreteiras, como a parte de, quando a gente fala da pedreira, como construtoras que executam, né, tanto obras públicas como obras privadas. Então a gente consegue atender todo esse nicho de maneira mais assertiva. Falamos do início da sua trajetória empreendedora, falamos da sua genialidade, do seu talento, da sua criatividade para dar o início importante, trazer os negócios, digamos, do 0 para o 1. E eu queria voltar a 2 anos, que foi quando você esteve aqui conosco pela primeira vez em 2024, Brenão. Como foi? E a gente fala muito aqui no Sales Club que venda não é freestyle, venda não é aquele cara comunicativo, o cara gente boa, não. Venda é processo, é método e ciência. Como você chegou até o Sales Club? Fala um pouco para nós sobre como tem sido essa jornada de lá para cá e o encontro da genialidade, da criatividade com ciência e método para alavancar os negócios de Breno Moitinho por meio das vendas. O interessante é que antes de chegar no Sales Club, eu não tinha esse conhecimento, entendeu? Então, mas fazia acontecer. Exato. E levou uma empresa muito bem por mais de uma década. Durante muito tempo, exatamente. Funciona. É muito importante lembrar disso, porque funciona. Eu sei aquela coisa, a primeira imersão aqui foi um murro no olho. Alguns, né? Soco na costela, eu quero olhar assim, diabo é que esse povo tá falando, meu irmão, SDR, BDR, Closer, entendeu? CRM, eu não tinha porra nenhuma disso, eu não sabia o que era nada disso. Então foi o momento de sentar aqui e me sentir um ignorante pleno. Primeiro foi captado, né? Acho que com um lead através das mídias sociais. Caí na mão de uma vendedora fantástica, né? Que é uma closer aqui dos seis, Liliana, acho que é o nome dela. Um abraço pra Lili. Cheiro, uma pessoa maravilhosa. E aí, inclusive, foi interessante porque eu tava indo pescar, cara. E aí eu comecei a conversar com ela. Ela falou, e aí, bora? Eu falei, eu vou. Mas assim, ó, eu converso com você depois que eu vou pescar e eu... resolve com minha mulher aí. Ou você resolve com a Nanda, ou e aí eu deixei a pescaria. isso, eu deixei a Nanda resolvendo tudo com ela. Quando eu cheguei, tava tudo resolvido. Aí onde eu vim aqui para a primeira imersão, que foi, na época, era 360. Exatamente. Que agora é a Sales Strategy. Que hoje é a Sales Strategy. E aí foi onde eu tive a oportunidade, digamos assim, de começar uma virada de chave na minha vida como um todo, né? Não foi só dentro do contexto empresarial. Uma grande transformação. Foi uma transformação pessoal como um todo. O Léo Castelo é um camarada que eu admiro de maneira plena, que dentro dessas imersões ele soltou uma frase
que eu uso como perspectiva de vida até hoje. Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. E aí aquilo ficou martelando na minha mente, né? E aí eu cheguei aqui e entendi que eu só sabia que não sabia de PN e aí eu precisava buscar todo esse conhecimento para poder organizar as operações. Mas aí começou uma mudança de vida, porque saindo daqui do primeiro evento, eu voltei para Bahia, cheguei lá no shopping com a esposa, vamos pro cinema, já tinha um ano que não ia no cinema, mais do que isso, alguns anos. Fomos assistir um filme chamado A Forja, que falava sobre discipulado cristão. E aí eu saí do filme já muito mexido, então veio o que startou aqui, Uhum. mas o que Continuou lá. aconteceu lá, eu falei, pronto, e agora, A hora é agora. naquele mesmo dia, eu cheguei para a esposa com o último cigarro na carteira, eu falei, a partir de hoje, eu parei de fumar, não fumo Espetacular. mais. E aí começou a mudança, a virada. São sinais que a vida foi te dando E aí, pra te chamar pra essa transformação. exatamente, e aí resultado dessa brincadeira, naquele mesmo dia do filme, eu parei de fumar o cigarro. 30 dias depois, meu aniversário de casamento com a esposa, ontem fez 21 anos que a gente tá junto, minha bênção, Ananda. E aí, no aniversário de casamento, eu bebia muito, mas muito mesmo. Eu gostava mais do que Danone. Sabe aquele camarada que gostava tanto que virou sommelier de cervejas? Meu cara, dono de bar, pô. Então, minha Você chegou a folga... produzir cervejas, né? Cheguei a produzir cerveja, eu tenho um rótulo próprio, né? Registrado na Anvisa com os parceiros de Feira de Santana, né? Então, a gente gerou todo um processo de construção cervejeira. Virei, né? Fui fazer o curso de como montar cervejaria, Uhum. sommelier de cervejas. Só que aí chegou um momento que eu fui para um evento com a esposa e tomei todas no nosso aniversário de casamento. E aí embriaguei, saí do restaurante praticamente carregado. No outro dia eu falei, a partir de hoje, não bebo mais, né? E aí, resultado dessa brincadeira, eu voltei para cá, para São Paulo. Mais uma segunda imersão. Você veio na próxima 30 dias 30 depois, você eu tava estava aqui de novo com a gente. Eu estava aqui de novo, ou seja, eu vim, com 30 dias eu estava aqui de novo. E muitas pessoas questionam, né? Quem é elite tem um pacote de ingressos para frequentar as imersões. E às vezes as pessoas questionam, pô, mas ir de novo para a mesma imersão? O ambiente muda completamente. Você mudou cara. já, as pessoas que estão como colegas de turma são outras. Você vai fazer novas conexões, vai ampliar o seu networking e a forma como você absorve o conteúdo e tudo que você pode voltar a aplicar no seu negócio é completamente... E não é só isso, porque também eu acho que cada imersão, as pessoas envolvidas na imersão vão transformar numa imersão diferente. Uhum. As perguntas são outras, as dificuldades são outras, os problemas são outros. Então, o mentor está ali com uma base de conhecimento que ele consegue auxiliar várias pessoas, mas vai depender, lógico que tem um conteúdo base pré-determinado, né? Que a gente entende que a metodologia dos Que é a seios, espinha dorsal. que é a espinha da dorsal, mas metodologia. cada parceiro da comunidade ele vai ter uma dificuldade aonde dói nele. E às vezes onde dói nele, dói em você também. Então você consegue ter outros ambientes em função disso. E essa troca é muito importante, porque às Muito vezes a importante, gente tem um cara. momento na imersão Sales Strategy, que é a imersão 360, né, quando você fez ela, que tem as mentorias coletivas. Sim. Nós dividimos os alunos em Foi 6, muito 8, interessante. 10 alunos, e você não aprende apenas perguntando, trazendo a sua dúvida para o mentor, você aprende ouvindo a dúvida do Eu também já fiz a strategy. É isso aí. Ou seja, eu já vi na E teve ontem 360. na Leadership, trazendo Na também as suas Leadership. lideranças. Inclusive fiz a DA também, 2 vezes. Excelente. Eu vim fazer a DA com 30 dias, 60 dias eu estava aqui novamente fazendo a DA novamente. Né? E por que isso? É justamente por isso, porque em alguns momentos você capta algumas informações, mas no segundo momento as pessoas envolvidas no processo, a sua maturidade perante ao tema, né? Você acaba captando maiores Exatamente. informações e sendo mais assertivo dentro desse contexto. E fazendo uma conexão, Brenão, com os parceiros, as pessoas que foram fundamentais na constituição da remuneração há décadas, Sim. com o convívio em comunidade do Breno hoje, um empresário bastante transformado, maduro. Que soluções você encontrou aqui e como isso alavancou? E fala um pouco também dos resultados que você atingiu como líder, como pessoa, Sim. na transformação aí das suas lideranças, das pessoas que você emprega lá na região e resultados também de crescimento dos seus... Interessante quando você fala de comunidade, porque, por exemplo, eu estava aqui inclusive com um parceiro
que eu conheci aqui na comunidade, que hoje também presta serviço para a gente, que é o Jorge, da Vanguarda IA. Inclusive, que estava aqui na imersão com a gente ontem. É interessante quando você fala do contexto de trazer as pessoas, porque, por exemplo, ontem estava rodando aqui a Sales, né, que é a Sales Leadership, a Sales imersão Leadership, a voltada imersão para voltada líderes, para gestores e para líderes os e empresários gestores. também. Então, além de estar aqui, eu trouxe mais 3 colaboradores do meu grupo comigo. Então, veio a Patrícia, veio o Bruno, que está começando agora como gestor da fábrica, né, da XRM, e veio o Bruno de geração de demanda, que está comigo lá na Toca Hub. Então, e é muito interessante não só trazer os colaboradores para poder entender, porque assim, é o que eu estava comentando com eles hoje. Mesmo eu trazendo esse conhecimento, mesmo eu bebendo da fonte, eu não vou ter a mesma habilidade para transpassar esse conhecimento para minha equipe. Entendeu? Então, mesmo trazendo vários insights, várias questões diferentes, é o que eu costumo falar com o pessoal. Existe o ponto de vista. Eu vejo de uma forma, Sim. quem está na operação vai ver de uma outra forma. Então, o momento de trazer os liderados para cá, normalmente ele é muito enriquecedor. Hoje, por exemplo, a gente veio de lá para cá montando a estratégia que vai ser aplicada em função daquilo que a gente pegou na imersão nos últimos 2 dias. Uhum. O Barba veio com a ferramenta, aproveita, tira foto, traz inteligência artificial para poder ele auxiliar nesse processo. E aí eu venho agora lá de trás da Vanguarda IA, que eu conheci aqui o Jorge, né, que hoje é um consultor estratégico que vem implementando a inteligência artificial de maneira mais assertiva na nossa operação, com o CNH da IA, com o COPA, né, com o ICIA, que são, digamos assim, frameworks desenvolvidos pela Vanguarda IA, que vem acelerando a nossa equipe com a utilização de inteligência artificial de maneira muito plena. Então, eu tive a oportunidade aqui de conhecer o Jorge, foi aqui na comunidade Sales, que hoje é um parceiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Magnum, da IURH, que hoje também é o software que atende hoje a nossa equipe de gestão de pessoas. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o parceiro da ponta, o nome dele me passa, Fabrício, que hoje é o software que nós utilizamos na nossa fábrica de planejados, que é a Blue House. Né? Então, nós temos o parceiro da MAVI, que trabalha com Thiago Ferla. Diretamente de Garibaldi. Diretamente de Garibaldi. Então, são as conexões que você constrói dentro da estrutura da comunidade que se tornaram parceiros estratégicos dentro da operação. Então, lá atrás, eu tive uma comunidade do sertão que me ajudou de maneira muito plena. E aí, quando você chega na comunidade 6, você tem toda uma estrutura. Exatamente. E não só isso, né? Você tem a galera que está aqui com o objetivo de conectar as pessoas. A Rafa é muito assertiva nisso. Uhum. Você é muito assertivo dentro desse processo. Quando você percebe que um camarada tem a conexão, você, não, esse camarada aqui dá fit com o seu negócio, entendeu? Então, porque esse é o objetivo da comunidade. E a gente faz isso com as table meetings, né? De forma quinzenal. É outro que eu a gente traz vocês para a mesa para se conhecerem, na pessoa física. Sim. E na pessoa jurídica também, para saberem como que um pode contar com o outro ali na comunidade. Sim. Brenão, para a gente ir encaminhando para um encerramento, eu queria te fazer uma pergunta, porque hoje tem muita gente aí, muito guru nas redes sociais, muita gente falando demais. São pessoas que falam demais, mas construíram de menos. Falam de resiliência, de coragem, falam de empreender sem ter realmente conseguido concluir a montagem e a validação de um negócio. Então, eu queria trazer você para o centro dessa pergunta e te perguntar o seguinte: o que é que te move? O que te dá resiliência e coragem para não desistir? Para não acordar um dia e falar assim, cansei, vou vender todas essas empresas, vou botar o dinheiro no bolso e vou viajar o mundo, curtir minha família. O que te move nesse processo? Interessante que quando começou essa minha mudança, pessoal, primeiro eu parei de fumar, depois eu parei de beber, depois eu encontrei Cristo. Que hoje eu entendo que é o único caminho, a verdade e a vida, né? É o meio pelo qual você encontra e busca a felicidade. Que a felicidade ela não está aqui nos momentos simples, mas que ela está na eternidade. Então eu acredito hoje que minhas empresas são ferramentas do reino, que são ambientes onde eu consigo demonstrar o quanto Cristo foi importante na minha vida e de que forma eu consigo impactar na vida de outras pessoas.
Eu tenho famílias. Hoje, minhas empresas, hoje nós temos mais de 100 colaboradores contemplando o grupo empresarial como um todo. Quantas pessoas são diretamente impactadas pelaquilo que eu faço? Eu costumo falar que eu termino o dia 30 com aproximadamente 2 milhões em contas pagas. E eu começo no dia primeiro com 2 milhões em contas a pagar. Então, se a gente não correr atrás, tá entendendo? E ter metodologia, processo para fazer as coisas acontecerem, mas a gente entender que o foco de tudo são as pessoas. Uhum. Desenvolver pessoas. Hoje, meu objetivo principal é desenvolver pessoas e fazer com que essas pessoas façam os negócios acontecer. E eu acho que, lógico, que toda empresa está ali para gerar recurso, para gerar resultado, para gerar conforto. Então hoje eu só tenho a agradecer tudo que foi construído até hoje. Mas eu acho que meu impacto maior hoje são as pessoas que eu consigo conviver. É a maneira como eu consigo impactar na vida das pessoas de maneira positiva. E eu acho que esse é meu objetivo de vida hoje. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou estar falando do que Deus fez na minha vida e de que forma Ele pode fazer na sua também. Basta que você tenha um coração aquebrantado e disponível, né? Porque a salvação é individual. Espetacular. Então, corre atrás da sua, meu irmão, porque ainda dá tempo, basta você querer. Entendeu, irmão? E Deus é maravilhoso o tempo todo. E eu acordo todos os dias agradecendo e pedindo a Ele que traga para mim, traga para perto pessoas que fazem parte do meu propósito e afaste aquelas que não fazem parte do meu propósito, né? E vamos trabalhando, vivendo cada dia após o outro, entendendo que resiliência é necessário, é fundamental. Você não consegue empreender se você não tiver atitude, né? Perseverança. Mas entender que Cristo é o caminho, Ele está mostrando o que tem que acontecer. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. Como diz meu querido Hélio, aqui no Seus Club, vendas, né? É só fazer o que tem que ser feito, né? Exatamente. E por etapa. E É, de não, maneira simples. deixa uma mensagem para aquele empreendedor, aquele líder, aquela empreendedora que está no começo de um negócio, aquele líder que acabou de ser promovido, aquela pessoa que realmente precisa entender a importância, não só dessa questão de resiliência, mas de explorar sua criatividade, sua genialidade e promover esse encontro com um método, com ciência, com uma execução disciplinada e implacável. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que tem vontade de empreender um dia, ou que está passando por um momento conturbado, difícil, mas que ainda tem a oportunidade de levar o teu negócio para uma transformação vital e construir um legado. Eu acredito que a primeira coisa são as mesas que você senta. São as pessoas com as quais você convive e o conhecimento que você busca. Eu acredito que não só acredito, como eu tenho plena consciência de que a partir do momento que eu tive a oportunidade de estar aqui no Sales Club, de conviver, né, com a comunidade Sales, com o Luizão, contigo, né, com várias outras pessoas aqui dentro da comunidade, com certeza me fizeram pensar e agir de maneira diferente. Como o Luizão diz, em alguns momentos, a vida de empreendedor é muito solitária. E às vezes você não tem a quem pedir apoio, a quem pedir socorro. E nessas comunidades, nessa comunidade aqui, eu encontrei acolhimento. Eu encontrei conhecimento, eu encontrei direcionamento de forma que facilita essa jornada empreendedora. Então, o que é que eu digo, meu irmão? Tá faltando conhecimento, busca. Não só o conhecimento, mas busca as pessoas certas que vão poder lhe auxiliar de maneira assertiva naquela sua dificuldade. E busca uma comunidade que está ali para lhe apoiar, para lhe auxiliar, para lhe direcionar. Porque hoje nós estamos num momento de sobrecarga cognitiva, com muita informação, Muita distração. muita distração, e às vezes tem muita historinha de Coachara, igual diz no povo da minha terra. Então, se alicerce naquilo que está estruturado, no que se tem metodologia, no que se tem processo, né, para poder fazer com que as coisas aconteçam de maneira mais assertiva. Busque acolhimento, né, em pessoas que você possa confiar, e acho que isso aqui está fazendo a diferença na minha gestão, na minha vida como um todo. É só agradecer e
Deus é o caminho, a verdade e a vida. Não se esqueça disso, né? Que só através dele você vai encontrar a plenitude na sua vida. É Buscar o isso Pai, aí. oração, bota o joelho no chão, como diz os legendários, meu irmão. Quando eu percebi que a solução não estava na força do meu braço, e sim no joelho no chão, e pedindo a Deus o direcionamento e a orientação necessária, as coisas mudaram de maneira muito mais assertiva Legal. e sempre de maneira positiva. É isso aí, meu querido. Obrigado pela sua gentileza de abrir conosco a segunda temporada do Pode Ser Elite. Uma história muito rica, de muita luta e de genialidade e também de realmente buscar apoio, buscar as mesas certas, buscar pessoas que estejam do seu lado e afastar as que não fazem sentido também. Obrigado demais, Brenão, por esse papo espetacular, abrindo a nossa segunda temporada do Pode Ser Elite. E para você que curtiu esse papo, deixa o like, ativa o sininho para você se lembrar dos próximos episódios do Pode Ser Elite. E nos siga no Instagram do Sales Clube, no LinkedIn, no YouTube, em todas as redes sociais, para que você não perca os nossos próximos conteúdos, os próximos podcasts que nós vamos gravar, para você acompanhar e divulgar também essa história do Breno aí e de todos os outros que nós teremos durante essa próxima temporada do Pode Ser Elite. Lembrando, conte com o Sales Clube aí para estruturar, para apoiar os seus processos de vendas e alavancar suas empresas. Não deixe de nos conhecer, ativando aqui os links que vamos deixar na descrição do nosso podcast. Um abraço, até a próxima. Valeu, tamo junto. Grande abraço. Muito obrigado, meu querido. Meu querido. Gratidão, meu irmão. Valeu.